As guerras do século XXI não são travadas apenas nas linhas de frente físicas e nos campos de batalha. Elas também são travadas no ciberespaço. Exércitos dedicados de hackers de elite e comandos de guerra cibernética realizam uma série de operações digitais ofensivas e defensivas, desde espionagem até sabotagem de infraestrutura e guerra de informação contra seus inimigos. Muitas grandes potências mundiais participam dessas ações, incluindo os Estados Unidos, a China, Israel e o Reino Unido. A maioria dessas nações, porém, impõe limites e regras rígidas para recrutar, treinar e empregar talentos em hacking. A Rússia, porém, não segue essas regras ou códigos morais. Seu Serviço Federal de Segurança, o FSB, recruta ativamente o pior do pior, trazendo hackers criminosos para suas fileiras em vez de mandá-los para a prisão. Golpistas, fraudadores de cartões, desenvolvedores de malware, operadores de ransomware, grupos de hackers que encontram brechas em redes de empresas para violar suas defesas e roubar ilegalmente segredos comerciais e dados sensíveis. Essas são as pessoas que Vladimir Putin descreveu como artistas durante a edição de 2017 do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia, afirmando: eles são como artistas. Se acordam bem-humorados, começam a pintar. Hackers são assim também. Eles acordam, leem notícias internacionais e, se têm mentalidade patriótica, então tentam dar sua própria contribuição, da maneira que consideram correta, na luta contra aqueles que falam mal da Rússia. Curiosamente, no mesmo discurso, Putin afirmou que a Rússia não realiza ataques hackers estatais, nem pretende fazê-lo. Pelo contrário, tenta combater isso internamente. Mas, como muitas das coisas que saem da boca de Putin, isso foi, claro, uma mentira descarada. Mesmo com os esforços do Kremlin para ocultar suas ações ilegais, há muitas evidências disso. Ele não apenas pratica hacking patrocinado pelo Estado, mas não hesita em contratar hackers com histórico comprovado de atividades ilegais e imorais. Esse não é o método adotado pela maioria dos países em operações de guerra cibernética. Nos Estados Unidos, especialistas em cibersegurança podem concorrer a cargos de hackers do governo em órgãos como a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, ou o Departamento de Segurança Interna. O processo de candidatura é complexo, com verificações detalhadas de antecedentes e exames difíceis para selecionar os melhores. Na China, o governo prefere buscar ativamente os profissionais mais talentosos das principais empresas de TI. Até em países considerados menos escrupulosos e mais corruptos, como Irã e Coreia do Norte, há procedimentos claros. Os militares podem ajudar no recrutamento e treinamento de especialistas em TI, por exemplo. Ou prodígios mirins podem receber ofertas de vagas em escolas de elite de ciência e tecnologia e serem colocados em cursos intensivos de programação de computadores. Os métodos variam, mas sempre existem pelo menos certas regras. Na Rússia, porém, parece que só existe uma regra que realmente importa: não faça nada contra o Estado. Desde que os hackers obedeçam a essa regra, concentrando seus esforços em atacar entidades de outros países ao redor do mundo, em vez de bancos russos, empresas ou o próprio Kremlin, eles basicamente podem fazer o que quiserem e sair impunes, com alguns até sendo recompensados com cargos e benefícios no FSB. Isso é mais ou menos como tem sido por décadas, desde os primórdios da internet. Nos anos 90, a Rússia já possuía uma grande comunidade de hackers, muitos deles vistos como rebeldes ou espíritos livres. Muitos eram anti-establishment, como hackers de outros países, e queriam usar suas habilidades para promover a livre circulação de informações. No entanto, ocorreu um grande evento histórico que mudaria para sempre a cena hacker russa. Esse evento foi a Segunda Guerra da Chechênia. Em agosto de 1999, combatentes mujahidin islâmicos da Chechênia realizaram incursões armadas na República Russa do Daguestão para apoiar rebeldes separatistas na região. Eles queriam unir Daguestão e Chechênia sob governo islâmico e expulsar os russos da região. O governo russo interveio e uma breve batalha ocorreu, com o peso das forças militares russas sendo demais para rebeldes e separatistas. O conflito poderia ter terminado ali, mas em setembro de 1999, explosões em prédios residenciais em 4 cidades russas mataram centenas de civis. Apesar de inconsistências e mistérios nesses eventos, além da falta de provas ligando as explosões aos rebeldes chechenos, o primeiro-ministro russo na época, Vladimir Putin, usou esses incidentes como pretexto para invadir a Chechênia em larga escala e controlar totalmente a região.
Assim iniciou-se uma batalha sangrenta de quase uma década, com dezenas de milhares de vítimas, culminando com a Rússia controlando e instalando seu governo na Chechênia. Naturalmente, com os canais de TV russos mostrando as consequências dos atentados a prédios residenciais e as manchetes dos jornais nacionais atribuindo essas atrocidades aos rebeldes chechenos, uma grande parte da população russa ficou indignada e apoiou totalmente as ações militares do Kremlin. Alguns até levaram esse apoio a outro nível. Um grupo de hackers chamado Brigada da Rede Siberiana iniciou sua própria campanha de guerra cibernética contra as forças chechenas. Fundada por um estudante politécnico de Tomsk chamado Dmitry Alexandrov, a equipe de 7 pessoas usava técnicas de hacking relativamente rudimentares para causar caos em sites chechenos. Eles dependiam principalmente de ataques distribuídos de negação de serviço, ou DDoS, por exemplo, que envolviam o envio de um grande número de solicitações para um determinado site, a fim de sobrecarregar seus servidores e fazê-lo parar de funcionar. Eles também realizaram ataques de desfiguração, que envolviam obter acesso administrativo a determinados sites e alterar sua aparência ou conteúdo. A mídia russa noticiava frequentemente as ações do grupo, como a desfiguração da página inicial do site Centro do Cáucaso, que transmitia mensagens de militantes chechenos a seguidores, apoiadores e possíveis recrutas. A mídia chechena alegava que, pela escala dos ataques, não eram feitos por amadores, mas por um grupo apoiado pelo Estado. Chegaram até a acusar o FSB russo de realizá-los. Isso nunca foi comprovado de forma conclusiva, mas foi o primeiro grande caso em que o Serviço de Segurança da Rússia foi associado de alguma forma a hackers criminosos. Certamente não seria o último. De fato, no final dos anos 90 e início do novo milênio, surgiram vários grupos e hackers russos independentes criando técnicas e ferramentas para ataques mais eficazes. Ferramentas como o worm de e-mail Massiania. Lançado em 2002, esse software malicioso utilizava técnicas popularizadas anteriormente pelo vírus Melissa. Os hackers deram a ele o nome da popular personagem animada russa Massiania e o distribuíram na forma de anexos de e-mail. Os anexos pareciam inofensivos, mas se alguém clicasse, a máquina seria infectada e o vírus se espalharia enviando cópias para todos os contatos da vítima. Essas máquinas infectadas formaram botnets, vastas redes de dispositivos infectados que cybercriminosos usam para ataques como DDoS. Com a evolução e expansão da comunidade hacker russa, novas figuras surgiam para assumir a liderança. Um desses líderes era Peter Levachev, também conhecido pelo apelido Severa, o autoproclamado rei do spam da internet. E esse apelido não era um exagero. As mensagens de spam de Levachev afetaram muitas pessoas globalmente. Quem tinha e-mail ativo no início dos anos 2000 provavelmente recebeu ao menos uma ou centenas dessas mensagens dele, que era dono de algumas das maiores e mais poderosas botnets do planeta. Por meio de seus vários esquemas de carding e spam, Severa chegou ao topo do império cibercriminoso russo. Ele agia impunemente, divulgando listas de preços e anúncios de seus serviços online. As autoridades russas devem ter visto esses materiais e poderiam ter agido contra Severa, mas não fizeram nada. Antes de explicarmos o motivo, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Agora, o motivo pelo qual o FSB não simplesmente colocou Levachev atrás das grades é que eles perceberam o quão úteis seus talentos poderiam ser, especialmente depois que ele formou um grupo hacktivista conhecido como Civil Antiterror. Originalmente, esse movimento foi fundado como uma forma de reunir diferentes grupos de hackers sob uma mesma bandeira, para que pudessem operar com mais facilidade e coordenar ataques de maneira mais eficiente contra a Chechênia. Ataques aleatórios de DDoS e vírus reempacotados perderam eficácia com o tempo, conforme a cibersegurança evoluía. Os hackers russos tiveram que ser mais engenhosos para causar danos sérios aos adversários. Sob orientação de Severa, lançaram uma ofensiva total contra os chechenos. Depois, eles começaram a direcionar seu foco para outros alvos que também eram inimigos do Kremlin, como partidos de oposição russos, sites de mídia independente, organizações não governamentais e até mesmo países estrangeiros, que eram vistos como críticos em relação à forma como a Rússia era governada. Para Severa, não parecia importar se ele estava bombardeando partidos políticos ou enviando mensagens de spam, prometendo enriquecimento rápido para pessoas aleatórias ao redor do mundo. Tudo funcionava e dava lucro para ele de uma forma ou de outra. E os mecanismos envolvidos eram basicamente os mesmos. Durante anos, circularam rumores de que Severa devia estar trabalhando de forma autônoma ou como contratado para o governo russo, especialmente em 2007, quando suas vastas botnets foram usadas em um ataque cibernético maciço contra a Estônia. Anos depois, políticos do movimento Nashi e do partido governista Rússia Unida admitiram ter participado desse ataque,
e Severa também reconheceu que estava trabalhando com o partido. E as evidências só aumentaram depois disso. Mais ou menos na mesma época do ataque à Estônia, um programador de Moscou chamado Anton Noskov decidiu fazer uma cópia do site civil antiterror de Severa para preservar para as gerações futuras analisarem. Mesmo quando o site original foi eventualmente retirado do ar, a cópia de Noskov permaneceu. Então, em maio de 2007, ele recebeu um telefonema de um homem do Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia, um braço do FSB, que disse que seus empregadores estavam muito interessados em colaborar com Severa e pediu suas informações de contato. Noskov não quis ajudar e compartilhou sua história com jornalistas independentes, revelando ao mundo que a principal agência de segurança da Rússia contratava hackers mal intencionados. E Levachev foi só o protótipo. Nos anos seguintes, surgiram muitas histórias de grupos de hackers criminosos e certos indivíduos sendo abordados pelo FSB, não para serem punidos, mas recompensados com acordos secretos do governo. Embora os detalhes variassem, muitas histórias seguiam um roteiro conhecido. Hackers criminosos ganhavam notoriedade por suas atividades ilegais, como roubo de cartões de crédito, operações de spam, criação de botnets, invasão de grandes sites, orquestração de ataques DDoS ou distribuição de malwares e vírus. Era assim que eles provavam suas capacidades. Muitos então começaram a migrar para ataques com motivações políticas, fossem eles ataques a sites chechenos, contra nações da OTAN, contra a Ucrânia ou outros alvos. Essa era a maneira deles demonstrarem que suas ideologias estavam alinhadas com as do governo. Uma vez que o FSB identificava hackers que pareciam ter habilidades excepcionais e interesses compatíveis com os deles, eles entravam em contato com esses hackers, às vezes oferecendo colaboração informal ou secreta, outras vezes recrutando-os diretamente para o exército de hackers cada vez maior e mais poderoso da agência. Era uma situação vantajosa para todos. Os hackers ganhavam proteção do governo, evitavam processos e continuavam suas atividades ilícitas. Eles também aproveitam o prestígio, dinheiro e poder de trabalhar para o Kremlin. Enquanto isso, o Estado conta com operadores experientes do cybercrime para executar suas ordens, usando botnets, malwares e infraestrutura criminosa em operações ofensivas e guerra da informação contra inimigos internos e internacionais. E como grande parte disso é feita em segredo, o Estado também mantém um certo grau de negação plausível. O Kremlin também acaba retendo o poder. Se seus mercenários cibernéticos perderem a utilidade, o FSB pode facilmente agir contra eles, incluindo processo judicial, prisão e humilhação pública. Esse foi o caso de Dmitry Dukachev, também conhecido pelo apelido de Forb. Forb veio de uma cidade pequena e começou a hackear ainda jovem. Ele era um jogador ávido de videogame e invadiu o provedor local de internet para conseguir acesso gratuito à internet. Ele também tinha o hábito de documentar suas façanhas, escrevendo posts em blogs, artigos e até mesmo participando de entrevistas para compartilhar os detalhes de sua carreira no cybercrime. Em 2002, ele trabalhou para uma revista russa de hackers e liderou uma operação de carding. Ele se gabava regularmente de invadir sites e logo se mudou para Moscou para viver uma vida luxuosa graças aos lucros com suas invasões. Uma noite, Forb e amigos tentavam destruir câmeras de vigilância em Moscou quando foram abordados por agentes da lei. Um deles era do FSB e, ao conversar com Forb, foi plantada a semente de uma relação benéfica para ambos. Nos anos que se seguiram, Forb se tornou um colaborador ativo da agência. Eventualmente, foi promovido a funcionário. No Centro de Segurança da Informação do FSB, monitorava, encontrava e recrutava cybercriminosos com perfil adequado para apoiar operações cibernéticas do Estado. Ele passava seu tempo vasculhando fóruns de hackers, lendo postagens de outros usuários, procurando pessoas que fossem tanto talentosas quanto patrióticas, antes de oferecer a elas acordos de colaboração com o Kremlin. Ele teria feito isso por mais de uma década, recrutando um número desconhecido de hackers criminosos nesse período. Em 2016, porém, Forb passou a ser mais problema do que ativo para o FSB. Ele foi preso, acusado de repassar informações confidenciais aos Estados Unidos e indiciado por traição. Ele manteve sua inocência, alegando que estava sendo usado apenas como bode expiatório, o que é totalmente plausível, dado o histórico da Rússia, mas isso não foi suficiente para salvá-lo de uma sentença de 6 anos de prisão. Seria razoável pensar que a história de Forb deveria servir como um alerta para outros hackers que estão considerando trabalhar com o governo. Na realidade, porém, isso não pareceu dissuadir muitos deles de aceitar acordos com o FSB sempre que eram oferecidos.
Nas décadas desde a prisão de Forb, houve inúmeros casos registrados e muitos outros casos não registrados, com hackers e grupos fazendo acordos informais com o governo russo, colaborando em operações como interferência em eleições do Ocidente e invasão de sites ucranianos durante a guerra, espalhando propaganda digital, roubando informações sensíveis e realizando ataques de extorsão. Há, por exemplo, o infame grupo de hackers Evil Core, liderado por um homem chamado Maxim Yakubets, que é frequentemente descrito na mídia russa como o hacker que roubou 100 milhões de dólares e dirige uma Lamborghini pelas ruas de Moscou sem qualquer risco de ser preso. Por quê? Porque ele é casado com a filha de um ex-alto funcionário da FSB, que usou sua influência não apenas para proteger o Evil Core de processos, mas também para integrá-lo à própria agência. Diversos relatos alegam que a FSB incumbiu ativamente o Evil Core de realizar espionagem digital e ataques cibernéticos agressivos contra países da OTAN ao longo dos anos. Em troca, o grupo tem escapado impune após extensas operações de lavagem de dinheiro, extorsão, ransomware e roubos em grande escala. Há também o grupo hacktivista igualmente notório, Killnet. Atuando principalmente pelo Telegram, o Killnet foi criado em março de 2022, no início da guerra com a Ucrânia, e desde então realizou inúmeros ataques DDoS e cyberataques contra infraestruturas críticas e sites do governo em países considerados aliados da Ucrânia, como Romênia, Moldávia, Noruega, Letônia, Estados Unidos e Alemanha. Não houve nenhuma prova clara e concreta ligando esse grupo ou seu enigmático líder, Killmilk, ao FSB. Muitos pesquisadores acreditam que, mesmo sem ligação direta com o serviço de segurança, o Killnet recebe proteção do Kremlin, pois seus interesses são alinhados. A verdade assustadora sobre a estratégia de guerra cibernética da Rússia. Não se trata de recrutar especialistas em tecnologia por meios legais, buscar os melhores das principais empresas de TI ou treinar hackers do bem nas melhores universidades. É uma atividade clandestina de agências governamentais, misturada a grupos criminosos obscuros, intermediando acordos secretos que permitem hackers espalharem vírus e enganarem milhões, desde que também ajudem o Kremlin. Como outros aspectos do Kremlin, é uma forma feia de atuar, mas é exatamente o que esperamos do regime de Putin. Mas esse regime pode finalmente estar se aproximando do fim. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que detalha como até mesmo os aliados mais próximos de Putin começaram a se voltar contra ele, e agora estão pedindo ao seu líder que acabe com a guerra o mais rápido possível. Ou então, confira este vídeo para ver como a Ucrânia acabou de dar à Rússia a tão esperada vingança preparada ao longo de 8 anos. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.